pitch para o SaaS. Beleza, você já entrou na onda aí do SaaS, você quer criar um SaaS e esse é o modelo de negócio que você vai seguir em 2026. Com certeza você já sabe como montar esse SaaS. Já tem um framework, já está utilizando Antigravity, Cloud Code, alguma ferramenta para te ajudar nisso. Só que vai chegar um momento que você vai ter que distribuir essa ferramenta. Você vai ter que vender e antes de vender, você tem que divulgar. E todo esse processo chama Go-to-Market, né? Tem muita gente que classifica com esse nome, Go-to-Market. Se você pesquisar, inclusive, em inglês por SaaS Go-to-Market, você vai ver que é uma tendência, já é coisas que eles estão falando os gringos já 6, 7 anos atrás. E essa tendência está chegando agora aqui no Brasil. E se você for montar um SaaS e não estiver pensando na estratégia de Go-to-Market, você vai ficar para trás. E o primeiro passo dessa estratégia de Go-to-Market, ou então uma ferramenta muito importante dela, é o seu pitch. É o pitch de vendas, é o pitch comercial, é o pitch de negócio, enfim. Quando você fala em pitch, né, a primeira coisa que passa na cabeça já é o pessoal ali no Shark Tank, fazendo a apresentação, fazendo o seu pitch comercial ali pros tubarões, mas assim, isso é coisa de TV, tá? É coisa de série, cinema, de TV. E o pitch, ele não vai ser uma coisa muito extensa, pra falar a verdade. Eu diria até que um pitch comercial muito bom, ele tem que ser 2 frases, no máximo 2 frases, para que uma pessoa do outro lado consiga absorver do jeito mais fácil possível, entender o seu negócio, os diferenciais, os valores, enfim, tudo em uma frase só, quer dizer, 2 frases ali no máximo. E os melhores pitches são aqueles que são fáceis de falar, que saem naturalmente da sua boca, que não parece muito forçado nem nada. E também que não é muito exagerado, né? Você não pode prometer coisa que todo mundo sabe que é mentira, que não existe. Então não tem como, por exemplo, um gestor de tráfego fazer um anúncio falando que traz 100 vezes um retorno de investimento. Porque, pô, é muito fora da base, muito fora da realidade de mercado. Mesmo se às vezes você fez esse resultado para algum cliente, né? Você divulgar aquilo como padrão, como a média dos seus resultados, né? Não é um bom pitch, não é um bom jeito de divulgar o seu serviço, é um jeito até meio mentiroso. Então, tá, eu acho que já falei demais. Para simplificar para você, eu separei 3 princípios que vão te ensinar a fazer o seu pitch de vendas, o seu pitch do seu SaaS, tá? Para você poder comunicar para um colega, para um amigo ou para um cliente o que você está fazendo, qual que é a ideia por trás ali do seu projeto. Eu separei esses 3 princípios porque eles são muito fáceis de você aplicar. E o primeiro princípio, inclusive é o meu princípio favorito, que é o princípio da balada. Tá? O que é esse princípio da balada? O que eu quero dizer com isso? Então eu quero que você imagine o seguinte ambiente. Você foi ali para uma balada ou para um bar ali com os colegas, tá uma barulheira, som tocando, muita gente conversando, aquele barulho de fundo. E é uma pessoa que você conhece há muito tempo, né? Mas você não conversa com ela desde quando você começou a ter essa ideia, né? Então você tá se contextualizando, tá apresentando para ela esse seu novo projeto. E aí no meio da balada ali, você não vai conseguir parar ali e dar um podcast de 30 minutos explicando tudo que sua ferramenta faz, falando justamente todos os benefícios, todas as features que você tem no seu produto. Não dá tempo. Isso vai acontecer depois numa apresentação comercial, se vocês depois marcarem um jantar ou uma call para conversarem só sobre isso, se for algo que ele tem interesse também, é um papo que vai fazer sentido se evoluir alguma coisa. Mas naquele primeiro momento, você só precisa conseguir transmitir a ideia do que você está falando, do que você está fazendo. Mas naquele primeiro momento, você também tem que conseguir transmitir para ele o que você tá fazendo, né? Qual que é o diferencial do seu projeto? Até porque você quer hypar ali o seu colega normalmente no seu projeto, você quer fazer a pessoa comprar a sua ideia, a sua brisa ali, entrar na sua onda, né? Então é isso que o princípio da balada fala, tá? Que o seu pitch, ele tem que ser algo que você vai conseguir falar num ambiente como esse, né? Em uma sala barulhenta, né? Uma sala que tenha distrações, som, e em 2 frases você consegue falar para a pessoa, pô, é isso que eu tô fazendo. Então, o que eu quero dizer aqui, né? Que você tem que sintetizar o seu pitch, tentar deixar ele mais curto, tentar deixar ele mais direto e usar até como referências às vezes para você poder criar, né, um pitch que seja de fácil entendimento, até mesmo, às vezes, pelos seus avós, né? Então, um pitch bom, né? Tem um outro empreendedor que eu escutei aqui no YouTube falando que um pitch bom, qualquer pessoa, inclusive os seus avós, devem entender. Eu acho que é a mesma ideia desse princípio da balada que eu tô falando. Não pode ser uma coisa morosa, chata de entender, difícil de entender, muito técnica. Não, tem que ser algo que seja numa linguagem
mais natural, mais fácil de ser dita e curto, direto ao ponto, que a pessoa facilmente consiga entender. Então, por exemplo, né, o pitch que eu tinha quando eu tinha só uma agência de marketing que estava sendo nichada no mercado veterinário, né, quando eu comecei a Flyvet alguns anos atrás, era justamente nesse caminho, né? Então, se eu tivesse num ambiente como esse, né, na balada, e um amigo perguntasse, pô, o que você tá fazendo, né? Que projeto que você tá inserido? Como que tá o trampo, né? O que você faz? Eu ia tentar ser mais simples e tentar trazer uma conversa mais natural. Então, eu falaria algo, por exemplo, tipo, eu tenho uma agência de marketing, só que eu sou especializado em veterinárias. Então, eu poderia responder algo nesse sentido. Eu tenho uma agência de marketing especializada no mercado pet, que eu reduzo o custo e aumento meu faturamento. Sou mais especialista. Então, poxa, é um pitch muito interessante que traduzia justamente tudo que eu fazia ali, que eu era uma agência, em 2 frases a pessoa já entendia o motivo, o porquê e os diferenciais ali dessa minha agência de marketing, que eu era especializado, que eu tinha uma redução de custo e conseguia ter mais resultado por estar justamente nichado em um nicho específico e não ser uma agência de marketing genérica. E eu não precisei ficar fazendo todo um pitch. Eu não falei nem sobre os serviços que eu ofereço, né? Eu não falei que tipo de agência de marketing, se eu faço só tráfego, se eu sou design ou não. Só trouxe o meu pitch inicial, que naquele momento resolve o meu problema, né? Que na balada eu vou conseguir comunicar e explicar pra ele. E se ele tiver interesse e tal, já chama atenção. Ele falou, pô, que da hora, cara. Faz sentido porque minha tia, minha prima tem uma veterinária. Vamos conversar depois e tal. E muitas vezes com esse pitch inicial você já consegue até desenrolar novas oportunidades. Por você já conseguir na comunicação, né? Mesmo que informal, trazer os benefícios, as qualidades também da sua empresa, do seu SaaS. E essa comunicação vai te seguir em todas as etapas de comunicação do seu negócio. Seja no marketing, seja nas vendas, seja no e-mail que você vai enviar para o cliente ou no telefone quando o vendedor estiver ligando e falando, pô, minha empresa, né, é uma agência de marketing, só que como a gente é especializado no mercado pet, pipipipopó. Então eu poderia ser muito mais chato, falar, poxa, eu sou uma agência, mas não sou uma agência como qualquer outra. A nossa agência consegue utilizar de dados para fazer um tráfego pago mais assertivo, mas nisso eu já perdi o cliente. Ou então meu amigo já tá falando, puta, que cara chato, né? Não vai querer me ouvir. Então esse primeiro princípio, né, é muito importante, porque se nem o seu amigo na balada quer ouvir sobre o seu negócio, por que o seu cliente, a pessoa que você tá ligando para querer vender, vai querer ouvir, né? Então tem que deixar mais curto, mais conciso. E depois, né, a gente já pode puxar o gancho pro segundo princípio, que é o princípio do defina quem, o que e por quê. O que eu quero dizer com esse defina quem, o que e por quê? Vamos lá. Quem, eu estou dizendo do ICP. Né? Então, se eu quero fazer um pitch, eu quero saber exatamente quem eu estou impactando. No caso do meu pitch, eu falei empresas do mercado pet. Eu sou especializado em empresas do mercado pet. O que? Né? Qual que é o valor que eu consigo gerar? Então, eu sou mais especializado, eu reduzo o custo e gero mais retorno. Ou seja, o valor é você ter mais resultado pagando menos. Então, o que também está inserido nesse pitch inicial. E por quê? Qual que é o diferencial? Né? Então, por quê? É justamente a minha especialização. Eu sou focado só no mercado pet. Esse é meu diferencial. Eu não sou uma agência como qualquer outra, eu não preciso falar isso, porque o meu pitch diz isso por mim. Então, o segundo princípio é, você tem que saber se o seu pitch está seguindo essa regrinha de ouro aqui. Eu já falei um pouco sobre o Golden Circle, também tem um vídeo aqui sobre isso, né? Se você quiser se aprofundar mais nessa tese. Então, quando você define quem, o que e o porquê, você vai conseguir ter dentro de uma mesma frase, então você desenha, circula aqui, né? Ó, esse é o quem, esse é o que, esse é o porquê. Porque você vai conseguir dentro de uma única frase transmitir tudo isso com certeza, com assertividade. Então essa frase mesmo que eu falei, né? Eu já desenhei ela antes, já escrevi e reescrevi ela de diversas formas para eu chegar nesse resultado. É até uma matemática ali, uma equação das palavras para você conseguir chegar nisso. E você vai ter que repetir muitas e muitas vezes para que isso, né, fique na sua cabeça, faça sentido e que o mundo também escute e entenda. Né? Então esse é justamente o terceiro princípio. Para você ter um pitch efetivo, você tem que colocar esse pitch no mundo. Como que eu vou colocar esse pitch no mundo? Você vai precisar definir quais vão ser os canais ou qual vai ser o canal principal de aquisição. Você precisa definir as métricas que você vai acompanhar para dizer se está dando certo ou não está dando certo e também comunicar os seus diferenciais. Dentro da Fly, por exemplo, também. Quando eu montei esse pitch, eu falei, beleza, eu preciso
mandar esse pitch para o meu público-alvo, que são os veterinários empresários do mercado pet. Onde que essas pessoas estão? Qual é o canal mais fácil de comunicação com elas? Então, elas usam e-mail? Putz, hoje em dia é difícil um profissional do pet shop, um profissional veterinário ficar zerando e-mail ali, é um pouco mais raro, né? Mas até que sim, tinha um pouco de uso, então perfeito, vamos utilizar o e-mail marketing, né, como um canal de comunicação. As pessoas utilizam Facebook e Instagram? Sim, é inclusive o principal canal que elas mais utilizam no seu dia a dia. Então, vamos priorizar e tornar esse canal do Instagram como o nosso canal principal. Tanto é que onde eu mais invisto, gasto tempo, dinheiro para gerar cliente para minha agência é no Instagram, né? Se você for ver lá na minha página, ela é focada dentro do Insta exclusivamente para esse meu público-alvo. E por último, né, os diferenciais. Então eu sempre estou falando, sempre estou trazendo de que a nossa agência é especializada no mercado veterinário, mas não só isso, mas que a gente é a primeira agência no mercado veterinário, em vários quesitos. A primeira em questão de tempo, de número de clientes. Então eu trago esses diferenciais sempre enquanto eu estou fazendo algum conteúdo, fazendo alguma forma de comunicação com esses veterinários. Então o meu pitch ele está dentro dessa comunicação naturalmente, porque eu segui todos esses passos e como o meu processo também, né, já existe há muito tempo, né, e esse pitch foi sendo construído junto com o processo, meio que as coisas já estão conectadas, né? Então é muito importante, né, você tentar fazer essa construção desse pitch, vai brincando com as palavras, porque uma vez que você definir esse pitch, né, essas duas frases que eu falei, é isso que você vai enviar para o seu profissional de marketing na hora que você passar um briefing ali de conteúdo, de um roteiro que você precisa, né? Ó, é essa ideia que eu quero transmitir. É isso que você vai passar para a inteligência artificial, para o chat GPT, quando ele for te ajudar também a construir um e-mail, uma trilha de e-mail marketing para aquecer algum lead, né? Ou quando você for construir uma landing page. Isso provavelmente vai estar ali dentro do H1, do H2 da sua landing page. Vai ser o seu título, subtítulo. É o que vai fazer a pessoa se interessar e converter. Então esse pitch tem múltiplos usos, né? O pitch, por último dos casos, ele vai servir para vendas, né? O pitch para SaaS, na verdade, ele vai guiar todo o seu go-to-market, tá? Então, se você quer saber mais sobre go-to-market, mais sobre SaaS, como montar uma empresa digital, mais especificamente, uma empresa de software, né? Ou então, uma empresa de software com serviço, o famoso SaaS, confere aqui mais conteúdos no meu canal, clica aqui para se inscrever, porque eu tô falando disso toda semana, toda quarta e sexta tem conteúdo novo. Clica aqui se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, sua dúvida, caso você tenha, e até a próxima.